Olá, pessoal. Eu sou a professora Laís Rodrigues, sou residente aí na escola de vocês, na Dom Carlos Coelho. Eu e a professora Carol, nós estamos trabalhando com Diana, né, que é nossa preceptora, na turma de vocês, no 8º ano, e na disciplina de língua portuguesa, né? E nós somos estudantes de letras na UPE, e a aula de hoje vai ser conosco, certo? Essa semana eu vou soltar essa aula aqui para vocês, e na próxima semana vai ser a professora Carol dando continuidade ao assunto, tá? Na aula de hoje, nós vamos ver sobre o texto jornalístico. Então, a gente vai ver as funções sociocomunicativas, as características, e com a professora Carol, vocês vão ver a parte da resolução de questões, certo? Além disso, também vai ter um questionáriozinho no Google Formulário, para que vocês possam acessar e responder, ver se tem dúvidas, e se caso tiver, vocês podem procurar a gente para a gente tentar sanar aí todas as possíveis dúvidas, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, certo? Vamos lá. Como eu tinha dito, a gente vai ver o texto jornalístico midiático e vai ver como esse gênero impacta, né, a sociedade. Como é que a gente, jornalístico midiático, a gente vai ver a plataforma, tá, os meios de comunicação e a estrutura. Um panorama geral que eu coloquei aqui é o seguinte: os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, mídias sociais, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Então, a gente sempre tem que lembrar que um gênero textual ele vai depender muito da sociedade em si, né, de um determinado grupo de pessoas e também da época, do tempo, né? A gente vê, por exemplo, que antigamente para a gente ter acesso a alguma informação, alguma notícia, era muito comum que fosse passado para a gente pelo rádio, né? Ou pela televisão, pelo jornal impresso. Algumas pessoas mais idosas hoje ainda utilizam esse meio, esse veículo de comunicação, né? Mas hoje em dia, com os celulares, as plataformas, as redes sociais, a forma de veicular as informações mudou, né? Então, agora a gente tem, por exemplo, o Twitter, que é uma rede social que as notícias chegam com uma velocidade incrível, então é muito rápido. Com um clique e um compartilhamento, eu consigo ter acesso à informação de alguma coisa que aconteceu do outro lado do mundo e vice-versa, né? O Instagram, o próprio WhatsApp, né? As mensagens podem ser compartilhadas de uma forma muito simples e muito rápida. Então, eu posso repassar uma mensagem em um grupo, que passa para outro grupo, que passa para uma pessoa, e aí a notícia vai correndo, certo? Ainda hoje a gente possui, né, o jornal impresso, as revistas e tal, mas a gente vê que não está sendo tão mais prático quanto realmente ter ali as mídias sociais no celular ou então assistir na televisão, né? E como tem aqui o intuito desse texto, né, é comunicar e informar sobre algo, certo? E aí eu coloquei as duas principais características do texto jornalístico midiático, né? A primeira é que ele é o gênero mais lido, certo? A gente pode perceber isso porque todos os dias tem notícias, tem algum assunto diferente, né? Se a gente ligar a televisão, vai ter um jornal passando a cada hora do dia, né? Então, a gente vê que realmente é o gênero mais lido. A gente tem diversos gêneros textuais, né? Como e-mail, como bilhete, receita, gêneros narrativos, né? De romance, ficção, enfim. Mas o jornal é realmente a coisa mais lida e puxa logo para a segunda característica principal, que é a efemeridade. Então, ele é o gênero mais lido porque ele também é o gênero mais efêmero. O que isso quer dizer? É que as mensagens, elas, com a mesma velocidade em que acontecem e que são compartilhadas, elas também vão, entre aspas, né, morrendo, né? Porque elas não ficam se reciclando. Então, se a gente pegar as notícias que saíram no jornal de ontem, passou, né? Ninguém mais está falando sobre isso no jornal de hoje. O jornal de hoje vai ter as notícias de hoje, de amanhã, hoje de amanhã. Então, assim, a gente não fica reciclando as notícias. O que passa fica para trás e a gente vai tendo novas notícias, novas reportagens a cada momento, certo? Então, é o gênero mais lido e é o mais rápido, né? O mais efêmero, certo?
Aqui eu coloquei a estrutura, tá, do jornal. A composição de um texto jornalístico é dividida em pauta, né, que é a escolha do tema ou assunto. Então, o jornalista, o profissional ali da comunicação, ele vai realmente escolher o tema que ele quer trabalhar, certo? Pode ser, a gente, assim, tem diversas áreas, né, dentro do jornal. Então, pode ser uma notícia ou um tema sobre esportes, educação, política, entretenimento. A gente tem aí diversos segmentos em que podem ser feito uma escolha de tema ou um assunto, certo? A segunda etapa é fazer a apuração. A apuração é a recolha das informações, dos dados, a verificação da veracidade dos fatos. E essa é a etapa mais importante, gente. Por quê? O jornal ele tem a obrigação, né, de apurar de forma muito precisa os fatos e as informações, certo? Porque uma informação errada, uma notícia passada de uma forma equivocada, pode ter um impacto muito grande em uma sociedade. A gente vai ver um pouco mais para frente quais são os impactos da fake news, né? Que é justamente essa notícia falsa, a notícia que tem alguma coisa, alguma informação equivocada, né? A gente vai ver o quanto isso pode ser prejudicial para alguma sociedade, para a sociedade, né? Então, a verificação da veracidade dos fatos é uma etapa primordial para que a mensagem possa ser passada de forma verdadeira, certo? As pessoas precisam saber da verdade. A terceira etapa é a redação, né, que é a transformação das informações no texto. Então, o profissional ali da comunicação, ele vai reunir diversas informações sobre um determinado assunto, né, vai fazer uma apuração e depois ele vai transformar num texto ou numa reportagem, tá? Então, ou ela vai fazer a redação ou o roteiro para a reportagem, certo? E, por último, a gente tem a edição, que é a correção e revisão dos textos. Então, essa é a última etapa, que é quando a gente vai fazer a correção, certo? Que pode ser a nível linguístico, né? Gramatical, corrigir alguma coisa, algum erro de português, ou fazer alguma modificação, né, no acontecimento dos fatos, e aí mandar para a mídia, certo? Aqui eu coloquei um exemplo, né, de um texto do jornal, né, na verdade, é a Tribuna. Aqui ele coloca a chamada, né, que é o título, 200 empresas de tecnologia procuram profissionais no estado. E, bom, essa aqui é a estrutura. Eu acredito que todos já tenham visto no jornal, né, e saibam mais ou menos como é que funciona. Aqui eu coloquei outras características, né, do jornal sobre a linguagem, né? A linguagem, ela sempre precisa ser clara, certo? Então, ela precisa mostrar muito bem, não pode deixar nada nas entrelinhas, ela tem que ser muito direta, mostrar realmente o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, certo? Ela não pode realmente deixar nada subentendido, certo? Ela deve ser simples, tá? Porque ela precisa atingir toda a população, certo? Da pessoa mais rica à pessoa mais pobre, da pessoa mais letrada à a pessoa que é, analfabeta, certo? Então, a linguagem ela precisa ser simples e de fácil entendimento, certo? Ela precisa ser imparcial, tá? Ela não pode escolher um lado ou outro, ela precisa sempre mostrar os dois lados, tá? Dos acontecimentos e dos fatos e ficar sempre ali no meio de uma forma mais neutra e objetiva, tá? Ela não pode ficar dando muito arrudeio, enrolando muito, ela tem que ir direto ao ponto, certo? Então, clara, simples, imparcial e objetiva, certo? Bom, aqui embaixo a gente vê o seguinte, os efeitos da fake news, né? Como eu tinha falado para vocês lá em cima, a apuração, né, a verificação da veracidade dos fatos é uma etapa primordial, porque essa etapa ela evita o compartilhamento das fake news, né, a produção de fake news. O que seria isso? Esse termo ele ficou popularizado, ele começou a ser popularizado nas eleições de 2016, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né, com a eleição de Trump. E aqui no Brasil, mais em 2018, também no período das eleições presidenciais, certo? E aí, fake news seria realmente essas mensagens falsas, né, que são compartilhadas principalmente, quase que exclusivamente na internet, certo?
Esse tipo de ação, ela é praticada por uma pessoa ou um grupo de pessoas, ou até mesmo empresas, tá? Hoje em dia tem empresas que realmente são, que trabalham em prol de produzir fake news, certo? E qual é o objetivo dessas pessoas, né? O que elas fazem? Elas compartilham, né? Criam mensagens falsas com informações manipuladas, falsas, para que possa ser compartilhada de uma forma muito rápida. Então, geralmente vai aparecer ali no WhatsApp, né, em correntes de WhatsApp, né, em sites de uma procedência duvidosa, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo só para vocês verem, tá? É uma coisa que aconteceu muito no período da quarentena, da pandemia, principalmente no ano passado, e falou o seguinte: isolamento social é ineficaz e 80% da população é imune à Covid-19. Então, vocês vejam que uma notícia como essa, né, ela é muito prejudicial à sociedade, né? Porque essa notícia ela pode ser passada, por exemplo, no WhatsApp, né? E aí as pessoas que não se propõem a investigar mais, a verificar se realmente é isso mesmo, que às vezes nem clicam lá no link da mensagem, só vê o título, acabam caindo, né, nesse tipo de mensagem. E as consequências, gente, podem ser assim, leves até fatais, né? Porque, veja só, a notícia falou o seguinte, né? Isolamento social ineficaz. Ou seja, a pessoa que lê isso e acredita e toma para si, pensa que não é necessário ficar em casa, não é necessário usar máscara, né? Não é necessário, às vezes, fazer o lockdown, e aí ela vai para a rua despreocupada. E ainda fala que 80% da população é imune à Covid-19, o que está 100% equivocado, né? Porque a gente vê os dados, né, de quantas pessoas já morreram por conta do coronavírus e quantas pessoas já foram infectadas, né? Então a gente vê que esse dado é extremamente falso, né? E as consequências de uma pessoa que compartilha uma informação dessa e acredita, né, uma pessoa que acreditasse que é imune ao coronavírus e fosse para a rua, não se cuidasse, poderia até morrer, né, se for uma pessoa que não tem imunidade boa, que é do grupo de risco. Então, você veja que esse tipo de prática, ela pode, as pessoas podem só passar assim, mas também pode ser uma consequência gravíssima, né? Pode ser fatal. Então, é de extrema importância que a gente sempre verifique a veracidade dos fatos, tá? Investiga para saber quem escreveu a notícia, que veículo está transmitindo essa notícia, é de um jornal conhecido, é de um jornal suspeito, certo? É uma notícia, assim, muito sensacionalista, a gente sempre tem que ponderar as informações para fazer realmente um filtro e conseguir distinguir o que é verdade e o que é fake, certo? Então, a gente precisa sempre estar atento a esse tipo de informação. Seguindo adiante, a gente tem aqui, né, uma ramificação do texto jornalístico, que é o gênero notícia, tá? Ele acontece dentro do jornal. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real veiculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, tá? Podem ser descritivos e narrativos. Então, a notícia realmente ela vai ter a função, né, de informar algum acontecimento real que aconteceu, tá? Pode acontecer nesses veículos que eu citei aqui, né? E, assim, elas são descritivas e narrativas. O que isso quer dizer? Que o jornalista, né, ali, quando ele está escrevendo a redação ou ele está formando o roteiro para a reportagem, ele vai contar para a população como se fosse uma narração, né? E vai descrever o acontecimento bem detalhado. Então, vamos supor que é uma notícia sobre um roubo a um banco. Então, ele vai dizer, na noite de tal dia, tal hora, na cidade tal, né, no bairro, na rua tal, houve um assalto por um grupo, né, de mafiosos, sei lá, de bandidos, no banco tal, levaram isso aqui, teve não sei quantos reféns. Então, ele vai fazer a descrição completa de como as coisas aconteceram, mas sempre lembrando que tem que ser uma linguagem clara, direta, imparcial, né? Então, a gente não vai ver, por exemplo, o jornalista falando, o ladrão safado roubou não sei o quê, ou
dando a opinião pessoal dele sobre o caso, tá? Ele vai apenas relatar o que aconteceu só com o que aconteceu, né? Os fatos verdadeiros, certo? E vai ser narrativo porque ele vai estar narrando um acontecimento, certo? Aqui eu coloquei, né, um exemplo de notícia que eu tirei aqui do Diário de Pernambuco, e é o seguinte: Chile se torna exemplo na América Latina de vacinação da Covid, né? Aqui a gente tem essa reportagem, e aí o subtítulo, né, falou o seguinte: o Chile, até o momento, o único país sul-americano com mais de 10% de seus habitantes imunizados contra a Covid-19. O governo de Sebastião Pinheira, Inquinique, tem se destacado no cenário internacional nesse assunto e ganhou elogios da mídia global devido à preparação e organização na imunização da população, tá? Então, aqui é um exemplo de notícia que a gente pode achar na internet, tá? E outro gênero, né, que é outra ramificação aí do texto jornalístico, é a charge, certo? O termo charge, ele é oriundo do francês, né, charge, e significa carga, exagero, ataque violento. As charges retratam situações da atualidade, certo? Eu também tenho quase certeza que todo mundo aqui já viu uma charge, né? Uma tirinha que mistura a linguagem verbal com não verbal, então sempre vai ter uma ilustração, né? E quase sempre também vai ter uma frase ali. Então, a charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade e o posicionamento editorial do veículo. Bom, eu tinha dito a vocês que o jornal ele precisa ser imparcial, né? Mas, nesse caso aqui, a gente vê um tipo de comunicação em que ela não fala abertamente o seu posicionamento político, muitas vezes, né? Vai ser realmente por meio das charges, ou seja, por ironia, né? Que vai refletir as situações do cotidiano e mostrar ali um pouco do posicionamento editorial, ou seja, da pessoa que está fazendo aquilo, né? Do cartunista, do artista ali que fez o desenho, né? Justamente para ironizar situações que ocorrem no dia a dia, tá? Então, a charge ela vai se utilizar muito da ironia, e isso, consequentemente, pode gerar o riso, né? Ou seja, a gente achar engraçado, a gente se identificar com aquela situação, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo para a gente ver, ó. Corrupção, né? O menino aqui falando, pai, você sabe quem mexeu no meu cofrinho? Né? E o pai, assim, todo, né, posudo, né, com a postura assim, meio, né, se achando, fala o seguinte: só falo na presença do meu advogado, né? Então a gente vê aqui realmente uma crítica, né, à corrupção, em que nem o pai respeitou, o pai não respeitou nem mesmo o dinheiro, né, do seu próprio filho, certo? E fala que só vai falar na presença do advogado dele, ou seja, nem na relação parental as pessoas têm o senso ético, né? Então a corrupção prevalece em todas as esferas da sociedade. Aí eu coloquei o seguinte aqui, gente: a charge amplia o senso crítico do leitor, ou seja, esse tipo de gênero faz a gente repensar e pensar, né, nas situações que ocorrem no nosso dia a dia, né? Então a gente realmente começa a ter mais criticidade, a pensar, poxa, isso acontece aqui, né? Acontece no meio político, acontece em tal lugar. Então, a gente fica realmente mais consciente, né? Tem essa função também de conscientizar, ou seja, a corrupção não é uma coisa boa, né? Eu não quero que os políticos que estão no poder sejam corruptos, né? Não é a representatividade que eu quero. Essa outra aqui falou o seguinte: rede social, né? A gente vê uma rede que está toda remendada, né? Toda furada, com várias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas dentro da rede, né? Os pais e os filhos, né? Tá todo mundo assim, preocupado, meio assustado, todo mundo em cima do outro, uma bagunça. E o pai fala: rede social aqui em casa é outra coisa, né? E aí a gente vê realmente a questão da pobreza, né, gente? A gente tem essa ambiguidade, né, da palavra rede social, que a gente pensa logo em Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Mas aqui a gente vê a rede social em outra conotação, né? Vê que a pobreza realmente ela atrapalha a vida das pessoas, prejudica a vida das pessoas, né? A gente vê aqui uma família sem condições, né? De ter uma cama para todo mundo, por exemplo. Então,
fique em cima do outro. É literalmente uma rede social, né? Então, vocês podem ver como a charge, ela amplia o nosso senso crítico, porque ela faz a gente refletir sobre essas situações do dia a dia, certo? Aqui, a professora Carol vai ficar com essa parte, que é a parte das questões, certo? Mas eu espero que tenha ficado claro, certo? Eu espero que tenha sido proveitoso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente, certo? E não esqueçam de responder ao questionário no Google Formulário. É importante para a gente verificar o aprendizado de vocês e também para tirar as dúvidas, certo? Obrigada, pessoal, por assistirem a aula e até a próxima.